Prova da Caixa se aproximando, cerca de um mês aí para a prova, a realização das provas da Caixa. Lembrando que nós teremos aí a prova de redação. Para os cargos de técnico bancário, é exigido o mínimo de 70% de aproveitamento nessa prova. E eu fiquei de trazer aqui, prometi, que ia trazer um esquema, uma estrutura, um esqueleto aqui de redação para a prova da Caixa Econômica, tá bem? Então vamos lá agora diretamente falando do concurso da Caixa, redação. Vamos lá para a nossa estrutura da redação. Então eu trouxe aqui para vocês essa estrutura básica, alguns chamam de esqueleto, tá? Bem, antes de mais nada, quero fazer uma outra ressalva, tá? Claro que existem técnicas de redação, a redação é algo que vai se desenvolvendo com o tempo. Esses esqueletos, essas estruturas, eles são para auxiliar, tá? Eles são uma receita básica aqui para você levar para sua prova, para que você tenha ali um mínimo, tá? É, Saiba ali as balizas, tá? Não substituem uma boa preparação em redação, mas elas ajudam sobretudo aí para quem está confuso, para quem tem mais dificuldade, tá? Muitas pessoas se adequam a essa estrutura já mais enxuta, que ela já vem exatamente com os pontos que o examinador vai procurar. Então, de novo, ela não tem a intenção aqui de substituir nenhuma aula de redação, tá? De língua portuguesa. A ideia não é essa. A ideia é auxiliar, disponibilizando essa estrutura básica que ela vai servir, vai otimizar, vai facilitar ali o seu tempo, né? E claro, vai servir para alguns, para outros, tá? Talvez não seja o mais adequado. Então, dito isso, vamos lá. Bom, olha aqui uma estrutura básica de redação, certo? Vamos lá. Sempre pensando em que nós temos ali um texto de aproximadamente 30 linhas, em que nós vamos ter introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Distribuídos nesse máximo aí de 30 linhas, tá? Então, essa introdução, ela vai conter o quê? Ela vai mencionar o tema, vai trazer o seu ponto de vista sobre esse tema proposto e vai adiantar ali quais são os dois argumentos que você vai trazer na sequência do seu texto. Esses dois argumentos vão ser desenvolvidos no segundo e no terceiro parágrafos ali. E por fim, vai ser trazida ali a conclusão, lembrando que para a redação da Caixa, diferente do Enem, não é necessário que você faça uma proposta de intervenção, tá? Dê o seu posicionamento ali. Mas, se colocar, isso não tira ponto, isso até enriquece, tá, o seu texto. Então, ele pode ou não ser colocado. Nessa estrutura básica aqui, nós não, né, até tem um espaço aqui para colocar, mas ele é opcional. Então, olha só, vamos aqui. O que está em letras aqui, em preto, é o que você tem que guardar, lembrar. Você pode trocar um conectivo eventualmente, mas olha aqui, olha. Seguramente o tema, aí você tem um espacinho ali. Você vai dizer o tema que foi proposto aí no seu, na sua questão de redação, né? O tema que for regulação das redes sociais, regulação da inteligência artificial e você prossegue. Está entre as maiores preocupações da sociedade contemporânea. Sempre lembrando que a Sesgran Rio ela tem essa característica e também analisando as últimas provas da Caixa Econômica, ela tem a característica de apresentar um texto que se configura como um problema social. Então esse início aqui vai encaixar muito bem nessa proposta da Sesgran Rio. Continuando, né? Nós temos um ponto aqui, iniciamos um novo período. De fato, aí você vem e você vai dar o seu ponto de vista sobre aquele assunto, né? A favor ou não, por exemplo, da eventual regulação das redes, tá? E, e sempre lembrando uma coisa, redação não importa o seu posicionamento político. Você quer passar na prova. Então você vai seguir ali uma coerência, uma isenção dentro do que está proposto na prova, tá? Então, o segundo período ele serve para isso, para apresentar o seu posicionamento. E por fim, o último período da introdução, né? Portanto, é necessário discutir argumento 1 e argumento 2. Aí você vai adiantar os seus dois argumentos que você vai desenvolver nos dois parágrafos seguintes. Continuando aqui. Primeiramente,
Aí você vem. O que você vai colocar na sequência? Um tópico frasal. O que o tópico frasal é? É o resumo daquele parágrafo. Você inicia com esse resumo do parágrafo e a partir dali você vai desenvolver, tá, esse primeiro argumento que você adiantou no seu parágrafo introdutório. E a mesma coisa vai acontecer no parágrafo seguinte, onde você vai discorrer sobre o segundo argumento, sempre iniciando por um tópico frasal e depois detalhando o argumento. Quando você pensar o que eu vou argumentar, sempre lembra disso, já coloquei um vídeo anterior sobre isso. Pensa qual é o problema, quem ele atinge, quais são as causas e quais são as possíveis soluções a ele, tá bem? Isso vai ajudar muito na hora de fazer o seu planejamento para desenvolver esses 2 parágrafos aí, tá bem? Depois eu vou apontar aqui melhor. Percebam que nós temos conectivos, que você pode trocar o conectivo, claro que desde que ele tenha o mesmo sentido, mas o conectivo ele vai ser observado pelo seu examinador porque ele vai procurar ali a coesão e a coerência no seu texto, tá bem? Por fim, chegando no parágrafo de conclusão, nós temos aqui, ó, desse modo, torna-se nítido que você reafirma o que você indicou no seu ponto de vista lá inicialmente, com outras palavras, é claro, e conclui, tá? Dando ali sugestões para o assunto abordado, lembrando que não precisa de uma proposta de intervenção, mas ela é um bom modo de fechar, tá? Vamos dar um exemplo aqui, olha. Seguramente o que eu marquei em azul aqui são os conectivos, tá? Conectivos é bom que vocês tenham uma tabelinha, é fácil você achar várias tabelas aí, só jogar no Google você vai achar várias tabelas, né? E pega aqueles conectivos que estão mais próximos do seu dia a dia, que você lembra mais fácil, tá? E comece a usar aí no seu treino de redação, mas use sempre os mesmos, porque daí no dia vai ficar mais fácil, tá bem? Então, os conectivos em azul, o que está em verde é o que você vai ter que incluir aqui, somente um exemplo, tá? Eventualmente aí falando, por exemplo, sobre a questão das fake news, que é uma das possibilidades de cair. Então, seguramente o tema fake news está entre as maiores preocupações da sociedade contemporânea. De fato, aí vamos lá, né? Alguma ideia aqui só, né? O compartilhamento de notícias falsas, sejam sobre política, saúde ou economia, pode gerar graves consequências, desde a escolha de um candidato inadequado até a adoção de medidas ineficazes durante uma emergência de saúde, né? Acabou o período, portanto, é necessário discutir agora os meus argumentos que eu vou discorrer nos próximos 2 parágrafos. Então é necessário discutir o quê? A necessidade de regulação das redes sociais e a necessidade de proteção das liberdades individuais. Percebam que o que está ali em preto é o que vai ficar ali de receita de bolo, é o que não vai ser mexido, tá? O que está em preto aqui, mais os conectivos, esse eu não mexo. E eu vou introduzir aí o que está em verde, né? Tendo em vista o argumento que for trazido aí pela minha questão, tá bem? Então esse é um tema que também um dos que pode cair bastante nessa discussão entre 2 diferentes, né? A necessidade de regulação de redes, né? E também confrontando aí com a liberdade de expressão. Um tema bastante interessante, tá? Agora eu trouxe aqui, não é necessário, lá para o Enem sim, para outras redações sim, para concurso público muitos professores discutem se isso é necessário, se não. Eu gosto. Tem professores que são mais diretos, eles dizem, o seu examinador não precisa ser convencido, ele vai ter que ler sua redação de qualquer jeito. Eu gosto de uma técnica, prefiro, até coloquei isso num outro vídeo aí, se você quiser procurar, um vídeo que eu coloquei temas aí de redação para o CNU, vale também para a Caixa, muito, né, é bastante válido, que eu coloquei a questão do repertório. O repertório o que é? Como é que você vai reafirmar, você vai chamar a atenção ali do seu leitor para os argumentos que você quer defender, tá? Certamente quem está estudando redação, né, já ouviu falar, já assistiu nas aulas aí falando sobre repertório. Esse primeiro modelo que eu coloquei escrito não tem um repertório. Aqui eu fiz um modelinho com base nesse mesmo, incluindo o repertório que está aqui em amarelo, tá? Eu coloquei num vídeo esses dias sobre o CNU, está disponível aqui no meu canal, falando de um repertório coringa que serve para qualquer redação, que é a questão da modernidade líquida do Bauman. Fácil de guardar, tá bem explicadinho lá, dá uma olhadinha nesse vídeo. Vale para cá também. Então você pode incluir aqui, olha, o Bauman.
sem prejudicar o seu esqueleto. Olha aqui, ó, como é que ficou aqui o segundo período. De fato, na era da modernidade líquida, conceituada por Bauman como sendo um tempo de relações sociais fluídas, instáveis e em constante mudança, e aí você continua aquele mesmo texto que estava no modelo anterior, tá? Então, é opcional, eu gosto de colocar, se puder colocar, levar um repertório histórico, filosófico, tá? Levar legislação, Constituição Federal, vale para muita coisa, direitos fundamentais, artigo 5º, né? Direitos sociais, artigo 5º, né? E o 6º, vale muito a pena, tá bom? Então, o 5º e o 6º, né? Direitos, garantias fundamentais, direitos sociais também, vale muito a pena, tá bom? Mas como a maioria dos professores falam, é algo opcional. Eu gosto de colocar, eu acho que fica legal, tá bom? Não gasta muito, você vê ali que não chega a gastar 2 linhas inteiras e vale muito a pena. Aqui vou trazer uma alternativa mais simples ainda para a introdução. Só muita gente tem dificuldade de começar a redação, o parágrafo introdutório ele segura muita gente, perde muito tempo. Então vou dar aqui uma receita ainda mais simples, mais eficaz aí para o padrão da Caixa, para o padrão da Sesgran Rio. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, ou dependendo do tema que for trazido, né? Aí você vai trazer o tema. É um assunto que tem ganhado repercussão. Ponto. Só 2 períodos aqui nesse parágrafo. O segundo, então, você trouxe aí o tema e agora você vai trazer adiantar os seus argumentos. Com base nisso, né, é possível destacar argumento 1, argumento 2. 2 exemplos aqui com base nesse modelo mais simples de introdução. A segurança pública no Brasil é um assunto que tem ganhado repercussão. Com base nisso, é preciso destacar o aumento da criminalidade, argumento 1, e a ação do Estado, argumento 2. Mais um. A exploração do trabalho infantil é um assunto que tem ganhado repercussão. Com base nisso, é preciso destacar o conceito de trabalho infantil e os direitos das crianças e dos adolescentes, tá? Então, pode ajudar muita gente, sobretudo para quem às vezes trava na hora, não sabe como começar, se não quer guardar a estrutura inteira, né? Porque o resto ali são conectivos, mas o parágrafo introdutório, seja um, seja outro, seja o primeiro modelo com ou sem repertório, ou esse segundo modelo ainda mais direto, é uma forma efetiva, mostra ali para o seu examinador que você sabe estruturar um texto, tá? Ajuda muito no tempo e daí a partir dali você já, com base no que você já planejou quando estava lendo a questão, fazendo um rascunho, você já consegue desenvolver melhor a sua redação, tá bem? Então era isso que eu queria trazer, esse esqueleto, essa estrutura básica que pode ajudar muita gente aí nessa reta final para a sua preparação para o concurso da Caixa Econômica.